Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa e redação, aqui no canal do YouTube. E olha só, inscreva-se no meu canal do YouTube agora aí, vai lá, eu vou ficar te esperando aí, amigão. Isso, já se inscreve no meu canal do YouTube aí. Pô, logo em breve aí vamos sortear a canequinha, olha só que caneca maneira. Professor Anderson Magalhães, língua portuguesa, redação cheio de conteúdo gratuito aqui para você, tá? E nesta aula vamos falar sobre o emprego do hífen, o emprego desse carinha aí, que é o hífen, que é tão difícil para a maioria e tal. Aula completa, parte 1, parte 2, aula completão. Tudo que você precisa sobre o emprego do hífen. Aqui no meu canal você já encontra questões sobre o emprego de hífen. E agora vamos gravar aí a parte teórica, vamos fechar esse assunto. Emprego do hífen, parte 1, parte 2 e questões também. Inscreva-se no canal do professor Anderson Magalhães, galera. Vamos lá, galerinha. Partiu então, vamos embora para o próximo slide. O que é o hífen? O que é esse cara? O hífen, olha na tela lá para você. Olha só que material lindo de morrer. Tá ali na tela. Lê comigo. O hífen é empregado onde? Na língua portuguesa, que é o que nós estamos estudando. Para ligação de elementos, marca lá que o hífen ele serve para ligação de elementos de palavras o quê? Que podem ser compostas ou então derivadas. Olha só, que papo é esse aí de compostas ou derivadas? Muito simples. Vem aqui. Olha no meu olho. Palavras compostas. Eu junto duas palavras formando uma. Pode ter hífen ou não. Derivada. O que é derivada? Eu tenho um radical. Aí nesse radical eu posso acrescentar um prefixo ou posso acrescentar um sufixo. O que é prefixo, professor? Prefixo, pré é o que vem antes. Sufixo, portanto, é o que vem depois, beleza? Então, e aí pode ter hífen ou não. Vamos lá então, galera. Pegou o bizu? Pegou a manha? Vamos lá. Tá bonito, tá legal, tá maneiro, tá gostoso. Vamos lá. Ligação de elementos de palavras compostas ou derivadas por acréscimo de prefixos. Você já sabe que prefixo é o que vem antes. Ou sufixo, que é o que vem depois. Você pode colocar uma coisa antes ou depois da palavrinha, do radical. Para ligar pronomes oblíquos também pode ser o caso, né? Por exemplo, eu falo assim, ó, hoje eu quero vê-lo. Então, vê-lo vai ter hífen, né? Então vamos colocar ali embaixo para você, ó. Por exemplo, olha aqui embaixo. Hoje eu quero vê-lo. Eu não falo hoje eu quero ver ele. Hoje eu quero vê-lo. Se eu quero vê-lo, portanto tem hífen. Então tá lá, para ligar pronomes oblíquos ao verbo e para marcar a separação silábica também de palavras. Quando eu faço separação silábica, eu vou utilizar o hífen. Professor, então calma, tô entendendo, professor, tô entendendo tudo, professor, tô entendendo. O que tá acontecendo aqui? Eu uso o hífen, aquele tracinho, quando? Eu uso em 3 situações, basicamente, na língua portuguesa. Para ligar palavras compostas, tá lá, ó, ou derivadas, ou então para ligar pronome com o verbo, olha o exemplo, vê-lo, ou então para fazer o que? A separação silábica. Basicamente são esses casos aí que eu vou usar o hífen, beleza? Continua então, tá bonito, tá maneiro, tá legal, vambora então, continua lá. Sem dúvida alguma, o emprego do hífen na ligação de elementos de palavras compostas ou derivadas é o que costuma gerar mais dúvidas, é o que mais cai em provas, já que não são todas as palavras compostas ou derivadas que têm seus elementos ligados por hífen. Então, pessoal, isso aqui foi a nossa introdução, ali, ó. Foi a nossa introdução. Então, ali, o que eu estou dizendo ali para você? Eu estou dizendo assim, queridão, queridona, olha só, o hífen pode ser usado nas seguintes situações: para ligar palavras compostas ou derivadas, ou então, posso usar o hífen para ligar o pronome com o verbo. Olha o exemplo do vê-lo. Quero vê-lo. Né? Ou então, para fazer a separação silábica. São esses 3 casos. Bom, para fazer a separação silábica, aí, amigo, é aula de separação silábica.
Para fazer ali a questão do verbo com o pronome, também tem a aula de colocação pronominal. E agora o que sobra, o que gera dúvida, que você estuda hífen, geralmente, são as regras, né? Para hífen nas palavras que são compostas ou então derivadas. Basicamente, galera, são 7 regras de hífen nos compostos e 3 regras para hífen nos derivados. Beleza? Então, organizando a sua mente aí. Nós vamos ver hífen em palavras compostas nessa primeira aula, na parte 1. 7 regras. E vamos ver hífen nas palavras derivadas na parte 2. São 3 regras. Beleza? Tranquilão? Tá bonito? Tá bacana para você então? Então vamos colocar ali hífen nos compostos ali. São 7 regras. São 7 regras. Professor, quantas regras eu tenho em hífen nos derivados, nas palavras derivadas? São 3 regras. Então, 7 nos compostos, 3 nos derivados. 7 no composto, 3 no derivado. 7 no composto, 3 no derivado. Grava isso, queridão. 7 nos compostos, 3 no derivado. 7 no composto, 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 3 no derivado. Beleza? E essa primeira aula agora, parte 1. Vamos ver as 7 regras nas palavras compostas. Vamos lá então. Primeira regrinha tá lá. Primeiro aqui, ó. Número 1. Haha, garotão. Primeira regra. Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição. O que é justaposição? Quando eu coloco uma do lado da outra? Cujos elementos, então, que podem ser substantivos, adjetivos, numerais ou verbos, constituem uma unidade morfológica e semântica, mantendo o acento próprio, mesmo que o primeiro elemento venha reduzido. O que está dizendo aqui para você, então? Olha só, professor, não entendi. Olha só, o que está dizendo aqui é o seguinte. Você pega duas palavras, justapõe, ou seja, coloca uma junto da outra ali, e essas palavras formam uma unidade morfológica, ou seja, formam uma palavra só, e uma unidade semântica, forma uma palavra que tem sentido próprio. Beleza? Olha o primeiro exemplo ali para ficar bem claro para você isso daqui que eu estou falando. Olha só. Então essa é a regra número 1, tá? São 7 regras nos compostos, 3 no derivado. 7 no composto, 3 no derivado. Essa é a primeira regra do hífen nos compostos, beleza? Olha só. Ano-luz. Olha aqui, ano-luz para você. Olha só como é que fica bem claro isso aqui. Ano é uma palavrinha, certo? Ano é uma palavrinha. O que é o ano? É o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. São 365 dias, é um ano, beleza? É o tempo ali, é um ano. Luz, o que é a luz? É essa luz que me ilumina. Então, a luz, beleza? Então, eu tenho a palavra ano e tenho a palavra luz. Juntei as duas. Juntei ano com luz. Ou seja, estão justapostas. Nesse caso, elas formam uma unidade semântica, porque ano-luz agora representa uma distância. Vou anotar aqui para você, queridão. Ano-luz. Ano-luz. Opa, esse A tá péssimo, né? Ano-luz é uma distância, ou seja, formou uma nova palavra com outro sentido que não tem nada a ver. Ano-luz é uma distância muito grande. Então, por exemplo, a distância da Terra até o Sol, né? Você mede em ano-luz. Você mede em ano-luz, beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Então, essa é a primeira regra. Pronto, tá o exemplo aí do ano-luz. Assim como arco-íris, decreto-lei, médico, cirurgião, tá aí na tela para você, garoto. E meninas também. Tenente-coronel, amor perfeito, guarda noturno, mato-grossense, norte-americano, sul-africano, afro-brasileiro, franco-lusitano, etc. Beleza? Qual a observação?
As palavras compostas em que se perdeu a noção de composição são grafadas com hífen. Aqui está dizendo o seguinte, ó, algumas delas vão ser exceção. Isso aqui, ó, na verdade, são exceções à regra. Então, isso aqui é a exceção. No português, você tem a regra, né? Você tem a regrinha lá, né? Que é a regra número 1 aí. Tem as exceções. Você tem que gravar, você tem que saber, você tem que conhecer essas palavras. Então, ali, a palavra girassol, a palavra madressilva, tampa, exceção. Girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, etc. Beleza? Tranquilão? Então, primeira regra foi para conta aí para você. Vamos para número 2. Regras número 2. Olha lá, número 2 aqui, regrinha número 2. São 7 regras de hífen nos compostos. Vamos ver a segunda. Emprega-se o hífen nos nomes de lugar, compostos, ó, iniciado por grã e grão, ou por forma verbal, né? Ou cujos elementos estejam ligados por artigo. Então, grã ou grão, ou forma verbal, né? Tipo, no nome de lugar ali tiver uma forma, tiver um verbo, né? Uma forma verbal, ou quando os elementos estão ligados por artigo. Vamos ver um por um. Olha só, Grã-Bretanha, nome de lugar, começando com grã, tem hífen. Beleza. Grão-Pará, nome de lugar começando com grão, tem hífen. Agora, olha só, o por forma verbal, quando ele fala aqui, ó, quando o nome de lugar tiver forma verbal, ó, passa, do verbo passar, passa 4. Beleza? Ó, traz os montes. Aí seria ali o artigo, né? Porque daí tá ligado por artigo, esse artigo os. O artigo os aqui, beleza? Traz os montes. Ó, Bahia de, ó, todos os santos, ó. Os aqui, o artigo. Bahia de todos os santos, nome de lugar, tem artigo, bota o hífen. Beleza, então? Tranquilão? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável, garoto. Nome de lugar. O que é essa regrinha número 2? Ó, nome de lugar, grão, forma verbal, ou também, quando tiver ligado por artigo, vai ter hífen. Vai ter hífen. Terá hífen. Terá hífen. Beleza? Tranquilão? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo. Tá favorável. Beleza. Observação. Os demais nomes de lugar, com exceção de Guiné-Bissau, que tem hífen. Então, os demais nomes de lugar devem ser escritos sem hífen. É assim, pessoal. Em regra, os nomes de lugar não terão hífen. Mas quando tiver o grão, uma forma verbal ou artigo, aí terá hífen, beleza? Então lá, Costa Rica, Nova Zelândia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Ó, por exemplo, te pergunta aqui, São Paulo vai ter hífen? Não, São Paulo não tem hífen. Por quê? São Paulo não é grão, não tem uma forma verbal, né? não tem um verbo e também não tem artigo. Então, por exemplo, São Paulo não tem hífen, beleza? Tranquilão? Regra número 2, nome de lugar, quando tiver grão, forma verbal ou então artigo, vai colocar hífen. Beleza, então, vamos para a regra número 3. Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas ou zoológicas. Então, ó, falou da plantinha lá, ou então falou do bichinho, vai ter hífen. Olha o exemplo. Erva doce, a plantinha. Couve-flor, a plantinha. Feijão verde, pimenta do reino. Tudo isso espécie botânico. Terá hífen. Agora o zoológico, ó. Bem-te-vi, quero, mico-leão dourado e assim vai. Beleza? Essa regra é fácil e não tem exceção. Tá tranquilo, tá maneiro. Vamos embora. Regra número 4. Vamos para frente. Emprega-se o hífen nos compostos. Essa regra tem que ler várias vezes, tá? Você precisa entender, compreender bem aqui para não dar besteira. Vamos lá. Emprega-se o hífen, número 4. Emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, quando estes forem seguidos de palavras que começam por H ou vogal. Então é assim, ó. Bem e mal. Se depois da palavra bem ou da palavra mal tiver um H ou uma vogal, beleza, vai o hífen. Vai colocar o hífen. Tranquilão? Beleza? Então, bem e mal. Se depois tiver um H ou uma vogal,
terá hífen. Tranquilo, sem caô, sem mistério. Olha os exemplos. Bem-humorado, bem-amado, mal-agradecido, mal-assombrado, mal-estar, mal-humorado, etc. Beleza, pessoal? Então, bem e mal, se depois de bem e mal tiver H ou vogal, você então colocará o hífen. Está aqui, bem estruturado aqui para você. Agora, lê a observação. Ó. O advérbio bem pode, ao contrário de mal, pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Então, está dizendo o seguinte, ó. A questão aqui é o seguinte agora, para ficar claro para você. Ó. Se depois do bem ou mal tiver uma consoante, com o bem você usa hífen, com o mal vai sem hífen, beleza? Então, com o bem, vai hífen. Se depois do bem tiver consoante, vai hífen. Se depois do mal tiver consoante, não vai hífen, belezinha? Olha lá, ó. Bem criado. Opa, depois do bem, consoante, vai hífen. E depois do mal? Mal criado. Mal, depois do mal é consoante, não vai hífen. Então, ele quer ali para você, nessa regra aí, é o contrário. Regra da consoante, depois do bem e do mal. Tá bom? Depois do bem e do mal. Se vier a consoante, com o bem terá hífen. Com o mal, não terá hífen. Vai juntar tudo. Olha lá. Bem criado. Pode ver, olha só, vamos ver primeiro o bem aqui, ó. Ó, bem criado, depois do bem consoante, tem hífen. Bem ditoso, depois do bem consoante, vai hífen. Bem falante, depois do bem consoante, vai hífen. Bem nascido, ó, depois do bem consoante, vai hífen. Bem visto, ó, depois do bem consoante, vai hífen. Com o mal é o contrário. Se depois do mal tem uma consoante, não vai hífen. Olha lá, ó. Mal criado, mal ditoso, mal falante, mal nascido, mal visto. Beleza, então? Tranquilão? Passamos suave. Pô, professor, passamos suave. Mas tem exceçãozinha ainda, olha lá. Ó. Em muitos compostos, o advérbio vem, ele se junta. Ele se junta. Pessoal, poxa, professor, é muita regra. Então, mas é que o interessante aqui é você conhecer a palavra. Então, ó, bem feito. E aquele cara tropeçou. Bem feito para ele. Bem feito. É junto. Ó, benfeitor, quem faz coisas boas. Bem-querença. Então, conhecendo ali a palavra é a melhor maneira de você memorizar. Beleza? Tranquilo? Então, regrinha do bem e do mal. Tá aí bem estruturado para você. Vamos para a regra número 5, galera. Número 5. Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos. Tá aqui, ó. Além, a quem, recém e sem. Olha lá, ó. Além mar, além túmulo, a queimar, recém-formado, recém-nascido. Aí, agora com o sem, ó. Sem vergonha, sem teto, né? Então, nesses casos haverá hífen, beleza? Regrinha básica, regrinha tranquila, essa é a regrinha de número 5. Regrinha número 6 agora dos compostos. Não se emprega hífen em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Olha só os exemplos ali, ó. Cartão de crédito, fim de semana, cor de vinho, cada um à vontade, a fim de, logo o quê? Aqui não tem jeito, tem que conhecer as palavras ali, as locuções, tá? Você tem que conhecer essas locuções. Porque ele fala assim logo embaixo, ó, em algumas locuções cuja grafia está consagrada, aqui que mata, ó, cuja grafia está consagrada pelo uso, aqui é que mata, ó. Mantém-se o hífen. Então, quando está consagrado pelo uso, mantém-se o hífen. Olha lá, ó. Cor de rosa, tem hífen, é consagrado pelo uso. Mais que perfeito, consagrado pelo uso. Pé de meia, vou fazer meu pé de meia, vou juntar um dinheiro. Ao Deus dará a queima-roupa. Então, aqui, nessa regra 6 aqui, tem que realmente conhecer as palavras ali. Beleza? Tranquilo, então? Não tem que fazer, tem que realmente conhecer. Agora, a 7ª e última regra. Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando encadeamentos vocabulares.
não propriamente vocábulos, e em combinações históricas ou de topônimos ocasionais. Aqui está dizendo o seguinte, vocês juntam as palavras para formar uma expressão, acaba formando uma unidade semântica, uma unidade de significado. E aí você acaba construindo uma palavra e coloca o hífen. Olha exemplo. A divisa igualdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. A ponte Rio-Niterói. Antes de ser construída essa ponte, né, não existia essa palavra aí, mas para designar aquela ponte específica, então Rio-Niterói tem hífen. Ponte, mas não é que existe a palavra Rio-Niterói. Não, é a ponte, quando eu falo do contexto da ponte Rio-Niterói, aí sim. Aí a ponte Rio-Niterói, sim. Tá? A mesma coisa aqui, o percurso Lisboa, Coimbra, Porto. O percurso Lisboa, Coimbra, Porto não é uma palavra, mas se você falar o percurso tal, Lisboa, Coimbra, Porto, aí sim você acaba formando ali uma palavra ali, tá? Com hífen. A ligação Angola, Moçambique, voo direto, Fortaleza, São Paulo e etc. Beleza? Então tá aí, pessoal. Primeiras 7 regrinhas foram para conta. Emprego do hífen, hífen nos compostos, hífen nas palavras compostas. Ou seja, quando eu junto duas ou mais palavras, e aí pode ter hífen, pode não ter hífen. Já vimos a regra agora, 7 regras para você. O que nós vamos fazer na parte 2? Vamos falar das 3 regrinhas de hífen nas palavras derivadas. Então, galera, tamo junto, inscreva-se no canal do professor Anderson Magalhães. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau, fui!